Fala galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos ao canal do Carajás. Aproveito para convidar vocês a seguir as redes sociais do Carajás, YouTube e entrar no site deles para procurar algumas coisinhas como umas belas lâmpadas aqui. Tudo começou aqui com o nosso amigo Thomas Edison ali alguns anos atrás com a lâmpada incandescente. Então eu tinha a incandescência que gera o calor, né? Pego aqui uma lâmpada, o filamento aqui para o transparente. A gente tem dentro da lâmpada o filamento de tungstênio. Então pegando aqui as duas hastezinhas da lâmpada, toda a lâmpada incandescente, até na questão de filamento de carbono, a gente tem essa lógica, tá? Do positivo e negativo. E aí tem essa incandescência que é a geração do calor. E esse calor, ele é transformado em luz. Tanto que ela é uma lâmpada que tem um desperdício de mais de 90% de calor. Então ela é uma lâmpada que aquece o seu ambiente, também emite luz, tá? Por isso que quando a gente fala de filamento de carbono incandescente e halógenas, eu tenho filamentos, né? Eu tenho aqui filamento de carbono, mas aqui eu tenho filamento de tungstênio que esquentou e aqueceu. Inclusive eu brinco falando em minhas aulas de iluminação da questão de você querer espantar a visita, joga uma lâmpada halógena bem direcionada na cabeça da visita ali na sua sala, que ela pode ir embora rapidinho, tá? Então quando a gente vai falar de projeto, de iluminação. Depois a gente foi para uma segunda etapa nas lâmpadas, que foi um evento que revolucionou a área da iluminação, já trazendo economia, que são as lâmpadas fluorescentes. Uma lâmpada, por exemplo, que eu consumia aqui 60 watts de consumo, eu já começava a ter essa lâmpada aqui com 20 watts de consumo, que até na época do apagão, nos anos 2000 ali, Fernando Henrique Cardoso e tal, teve essa questão da consciência da economia e começou-se a utilizar a lâmpada fluorescente com bastante frequência, tá? Então a gente tinha um consumo numa média de 60 watts que foi para 20. Eu tô dando uma resumida, tá? Porque tinha lâmpadas incandescentes de 200 watts, que você colocava uma lâmpada para iluminar a sala inteira, tá? Eram uns plafons de vidro bem grosso assim, e você iluminava ali o ambiente como um todo. E aí agora a gente chegou pro LED, né? Já faz um tempinho. Agora que eu digo de 10, 20 anos para cá, mas nos últimos 10 anos principalmente, tá? E aí eu tenho aqui o que seria a versão, tá? Pode ver que o soquete, ó, é o mesmo, tá? É o chamado E27. Eu tenho aqui basicamente 2,7 centímetros, que é o soquete mais comum que a gente usa na iluminação, ó, tá? Que é aquele de rosquear. Então esse é o modelo chamado E27. Então eu tenho essa evolução da lâmpada, da incandescente, fluorescente até chegar ao LED. E hoje, para equivaler essa mesma lâmpada que consumia 60 watts, eu tenho uma bulbo de LED. Tô falando de equivalência, tá? Só para simplificar aqui o entendimento. Mas que ela consome ali 9 watts, pelo menos. Então a gente foi de 60 para 20, já diminui um terço, e depois eu diminui para menos da metade da fluorescente. O que eu quero dizer que aqui eu tenho pelo menos umas 9 vezes, dependendo da lâmpada, 10 vezes a economia do que produzia uma incandescente, uma halógena. Então esse já é o primeiro benefício total assim do LED, que é a questão da economia. Vamos lá também falar de vida útil, comparando aqui as três principais. Vamos pegar uma frequência ali de 4 a 6 horas por dia de luz acesa. O pessoal falava de 2 a 4 anos, enquanto aqui a gente pegava na faixa de 6 anos, tá? Alguns casos mais, e a gente pega uma média no LED uns 10 anos. Então a gente pegando a mesma régua, o mesmo tempo assim de horas ligadas por dia. E quando a gente fala de vida útil, é basicamente imaginando o motor do carro, ele vai desgastando de acordo com a quilometragem. A lâmpada é a mesma situação, e quanto mais a gente vai usando, por exemplo, se você fica um tempo sem usar, usa 1 hora por dia,
ela pode durar muito mais, pode durar 20 anos, tá? Então se você usa todo dia com uma frequência maior, ela vai durar menos. A terceira vantagem é o fato de ser mais sustentável também no descarte. Então, enquanto aqui eu tenho um descarte mais reciclável, quando eu chego principalmente para fluorescente, eu tenho materiais aqui que são poluentes para o lençol freático, por exemplo. Então, eu tenho um descarte muito mais complicado do pó de fosfato, alguns materiais que eu tenho nessa lâmpada, que ela é mais complicado a sua reciclagem e também é um processo mais caro para reaproveitar essa lâmpada, tá? Não é certo você jogar no lixo assim comum, tá? Tem que ter um descarte mais correto. E aí agora partindo pros modelos, você vai ter dela mais gordinha, que a gente chama de lâmpada balão. A gente tem a bolinha, que é a chamada mini bulbo. A gente põe apelido, tem bastante apelido em lâmpada, tá? Bolinha, balão. Partindo um pouco para a questão da transparência, tá super em alta a questão das lâmpadas de filamento. Então eu também tenho a versão bolinha e a versão comum, e vai aumentando também o tamanho das lâmpadas. Inclusive no site da Carajás tem umas enormes, assim, muito loucas, que eu gosto de usar com esses pendentes assim, ó. Então você tem só o pendente e você vem com a lampadinha, ó. Então, ó, você vem, vai fazer aquele pendente bacana aqui, ó. E aí você tem ali o acabamento. Você pode usar uma leitosa também, uma bulbo? Pode, ó. Não tem problema. Mas eu acho mais bacana a gente usar na transparência aqui, ó, que ela faz basicamente o efeito aqui do filamento, ó. Então você vê o efeito aqui da lâmpada. Aí toda a família de lâmpadas, ó, as velas, ó, aqui eu tenho uma incandescente, aqui eu tenho um modelo com LED. E eles também têm ali as lampadinhas pequenas, como a Lopin, ó. Essa aqui é uma versão halógena, que consumia 50 watts, e quando você parte para uma versão em LED, ó, você vê que o soquete é igual, ó, tá? Elas é um pouquinho maior por conta que ela tem um mini driver aqui dentro, então o comprimento ele é um pouco maior, mas o soquete pode ver que é igual, tá? Só tem que prestar atenção nessa questão, tem luminárias que às vezes é muito minuciosa a medida, mas assim, 90% dos casos as versões em LED você consegue utilizar. E aqui eu tinha, falando do consumo, né? 50 watts aqui a gente tem numa média de 2 a 4 watts, dependendo do modelo, tá? Uma outra questão que eu queria trazer para vocês é o modelo da dicróica, tem mini dicróica, né? Agora a versão em LED. A dicróica a gente tinha exemplos que consumia 50 watts e 20 watts. A mais usada era assim, de 50. Era utilizado um transformador, a lâmpada é 12 volts, e aí você ligava e aí tinha a transformação para 110 ou 220 e ligava a lâmpada, consumindo aí os 50 watts. A maioria das versões são diretas na rede, tá? E aí só o soquetinho que mudou um pouco, que também existia essa versão em halógena, que é o chamado GU10 ou GZ10, que é esse que a gente tem a bolinha. Vocês vão ver a diferença, ó, era pino e agora é redondinho. Então quando ele é redondinho, ele já na normativa já indica que ele é direto na rede, e o driverzinho ele tá aqui dentro, tá? Quando vem os primeiros LEDs que a gente falava de iluminação, tinha os LEDs que eram apelidados de chuveirinho. Eu peguei um aqui no meu museu aqui, dinossauro de lâmpadas, e aqui tem um exemplo. Era um LED, era uma versão anterior da tecnologia de mais de 10 anos atrás, e aí tem uma lentezinha, né, que tenta expandir essa luz, mas é um LED que tem um consumo de 3 watts e assim, basicamente ele tem um fluxo luminoso ali de uns 100 lumens, pouquinho. Então o que acontecia? Você colocava o LED e esse LED não chegava aqui na base da mesa. E aí o próprio LED foi evoluindo. Hoje eu tenho o mesmo LED ali de 3 watts que ele tem 3, 4 vezes a eficiência do que tinha anterior. E aí, de acordo com a sua aplicação, a sua luminária que você vai usar, o que você quer iluminar, tem uma diversidade aí no site aí da Carajás. Deixar abaixo aqui o link para vocês entrarem.
Vou deixar o link aqui de algumas lâmpadas que eu mostrei para você fazer a sua iluminação, tá bom? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Obrigado!